Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Expresso Matemático, a sua dose semanal de cafeína e matemática. E, como de costume, já vamos aqui ingerir a nossa cafeína, porque hoje a nossa aula será sobre regra de 3. Regra de 3 simples, ok? E vamos resolver aqui 3 ou 4 questõezinhas aqui do Enem. Ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa parte teórica. E aqui na nossa parte teórica, vamos fazer então uma introdução à regra de 3 e depois vamos resolver aí alguns exercícios do Enem, ok? Então, a regra de 3 ela é uma ferramenta fundamental dentro da matemática e vai nos auxiliar com problemas de proporção. Então, como nós já mencionamos, ela é uma técnica matemática para resolver esses problemas de proporção e ela permite calcular um valor desconhecido a partir de 3 valores que são conhecidos. Nós vamos ter aqui, dentro da regra de 3, valores que são proporcionais e valores que não são proporcionais. E é muito importante ter esse conhecimento. Por quê? Porque quando nós estamos falando de regra de 3, o que normalmente acontece? Ah, e eu sei que você pensou isso. Ah, Jefferson, a regra de 3, o que a gente faz? Multiplica cruzado. É só multiplicar cruzado. Então eu tenho lá, sei lá, tenho 8, e aí eu quero o 8 aqui equivale a 4, e aí eu tenho x, né? Vamos tirar o 8 aqui, né? Eu tenho x equivale a 2. Só multiplicar cruzado aqui. Esse multiplica por esse multiplica por esse. Aí vai ficar 4x igual a 16. E tá multiplicando, o 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então ficaria x igual a 16 dividido por 4. E x vai ser igual a 4. Ok. Quase sempre a multiplicação cruzada ela resolve as questões de regra de 3. Porém, quando nós estamos falando de valores que não são proporcionais, se eu fizer a multiplicação cruzada, ela não vai dar certo. Por isso que é importante conhecer os detalhes da regra de 3 simples para não escorregar na casca de banana. Porque às vezes vai ter uma questão que é extremamente fácil e você acaba errando porque foi no ímpeto de multiplicar cruzado e não era bem assim. Então, quando eu estou diante de grandezas diretamente proporcionais, isso significa que uma aumenta e a outra também aumenta. E se ela diminui, a outra também vai diminuir. Ou seja, elas são diretamente proporcionais. Quando uma sobe, a outra sobe. Quando uma desce, a outra desce. Do outro lado, eu vou ter então a regra de 3 inversa, que eu já comentei, que é quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Por exemplo, se eu aumento a velocidade do carro, o tempo necessário para percorrer a distância diminuirá. Essa relação inversa normalmente vai aparecer em questões que envolvam trabalho e velocidade. Jefferson, eu não entendi. Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que eu estou dirigindo a 80 quilômetros por hora. E eu percorro uma determinada distância em 3 horas. Então, eu quero saber se eu andasse a 100 quilômetros por hora, quanto tempo eu ia levar para percorrer a mesma distância. Agora perceba uma coisa comigo. Você concorda que se eu estava a 80 quilômetros por hora e vou passar a andar a 100, você não concorda comigo que a minha velocidade aumentou? Então é seta para cima. Se essa distância eu percorri em 3 horas, andando a 80, você concorda comigo que a mesma distância eu vou levar menos tempo para percorrer? Porque agora eu estou mais rápido. Então significa que o tempo gasto vai ser menor. Então eu estou diante de grandezas que são inversamente proporcionais. Por quê? Porque enquanto uma sobe, a outra desce. E aí, quando eu estou diante de grandezas inversas, eu não posso multiplicar cruzado mais. Porque se eu multiplicar cruzado, vai dar ruim.
Então eu preciso ter essa ciência. Por isso que é muito importante, se você for fazer regra de 3 em concurso, ou no caso aqui nosso, vestibular e Enem, coloca aqui, pessoal. Tá? Faz o quadrinho. Faz o quadrinho e coloca a seta. Ah, esse lado está subindo e o outro lado. Se um lado aumenta, o outro vai aumentar junto, o outro vai diminuir. Faça isso, por favor, para que você não erre a sua questão de vestibular de Enem. Vamos agora então resolver aqui alguns exemplos para a gente cair então matando nas questões de vestibular. Então vamos lá. Um exemplo clássico de regra de 3 é calcular o preço de itens. Então lá, se 3 maçãs custam R$6, quanto custarão 5 maçãs? Então vamos montar aqui. Eu tenho, vou montar aqui. Então, 3 maçãs custam R$6. Quanto custam 5 maçãs? Você concorda comigo que eu tinha 3 maçãs, as 3 maçãs juntas custam R$6. Você concorda comigo que 5 é maior que 3? Opa, claro, Jefferson. Então significa que esse lado sobe. Eu tinha 3 maçãs e agora passou para 5. Esse lado está subindo. Você concorda comigo que se eu comprei mais maçãs, o valor que eu vou pagar vai ser maior? Concordo, Jefferson. Então perceba que eu tenho o quê? 2 setas para cima. 2 setas para cima significa que as grandezas são proporcionais. Como que eu faço? Multiplico cruzado. Vai ficar como? 5 vezes 6 vai ser 30. Vamos fazer assim, porque eu sei que a maioria faz assim. Primeiro o x, né? Então vai ficar 3 vezes x. 3x igual a 5 vezes 6 vai ser 30. O 3 está multiplicando. Ele tem que passar dividindo, certo? Mas para garantir a igualdade, eu divido os dois lados por 3. Porque esse 3 está multiplicando. Então agora ele vai passar dividindo e ele divide os dois lados. 3 dividido por 3 dá 1. Que no caso vai ficar x, né? 1x. 30 dividido por 3 é igual a 10. Então x é igual a 10. Então significa que se eu comprar 5 maçãs, eu pagarei R$10. Ok? Então, esse é um caso de um exemplo de regra de 3 proporcional. Agora, vamos conversar aqui sobre grandezas que não são proporcionais, são grandezas inversas. Então, eu tenho aqui no problema o seguinte. Para calcular o tempo necessário para finalizar uma obra, né? Então, se 4 pessoas conseguem terminar o trabalho em 8 horas, quanto tempo levaria 2 pessoas para concluir o mesmo trabalho? Regra de 3 também. Então vamos lá. Eu tenho 4 pessoas que fazem o trabalho em 8 horas. Se eu tiver apenas 2 pessoas, quanto tempo elas vão levar para fazer o trabalho? Concorda comigo que eu tenho 4 pessoas e essas pessoas fazem um trabalho em 8 horas. Se eu diminuir para 2, então ó, eu tinha 4, caiu para 2. Então esse lado caiu. Se 4 pessoas fazem o trabalho em 8 horas, se eu tiver só 2 pessoas, concorda comigo que o tempo que elas vão levar para fazer o trabalho vai aumentar? Porque agora eu tenho menos pessoas. Então, ó, um lado desceu e o outro lado subiu. Eu estou diante de grandezas inversamente proporcionais, grandezas inversas. Então agora eu não multiplico cruzado. Não multiplico cruzado. Agora eu vou multiplicar na mesma linha. 4 vezes 8 é igual a... Vamos começar aqui pelo x de novo, né? 2x igual 4 vezes 8, 32. O 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo, então ele passa a dividir dos dois lados. 2x dividido por 2 é igual a x.
32 dividido por 2 é igual a 16. Ou seja, 2 pessoas fazem o trabalho em 16 horas. Então perceba que quando uma flecha desce e a outra sobe, a multiplicação é na mesma linha. Quando as duas flechas sobem, ou se por um acaso as duas flechas descessem, a multiplicação é cruzada, ok? Dito isso, a parte teórica da regra de 3 simples está finalizada. Vamos para nossas questões. Chegamos aqui então na nossa questão. Vamos para a nossa primeira questãozinha. Parece brava, mas a gente vai tirá-la de letra, pessoal. Então, o que nós temos aqui? Enem 2024, PPL. Ah, professor, o que é PPL? Que às vezes eu estou resolvendo questões de Enem e me deparo com questões escritas PPL. PPL é Pessoas Privadas de Liberdade. É o Enem que é aplicado aos detentos. O limite recomendável de carga a ser transportada por um caminhão é de 10 mil quilos. Ao transportar uma carga que excede 300 quilos desse limite, o consumo de combustível é 2% maior que o consumo observado ao transportar 10 mil quilos. Em uma rodovia, então vamos lá. Então o que o começo da questão diz para nós? Que o limite recomendável de carga para se transportar em um caminhão é de 10 mil quilos. Se essa carga exceder em 300 quilos esse limite, o consumo do combustível vai aumentar 2% quando comparado ao caminhão que transporta apenas 10 mil quilos. Em uma rodovia, o consumo de combustível desse caminhão é proporcional à quilometragem percorrida, quando considerado uma mesma carga transportada. Sabe-se que transportando 10 mil quilos por 90 quilômetros nessa rodovia, esse caminhão consome 60 litros de combustível. Suponha que esse caminhão irá transportar uma carga de 10.300 quilos por 75 quilômetros nessa rodovia. Quantos litros de combustível, essa é a questão, quantos litros de combustível este caminhão consumirá para efetuar este transporte? Questãozinha. Parece complicada, mas nós vamos matar a pau com ela. Mas antes disso, vamos aqui tomar mais um golinho do café, porque vai precisar. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos que tem um caminhão que está transportando então 10 mil quilos e é por 90 quilômetros e ele consome 60 litros de combustível. Ou seja, 90 quilômetros é igual a 60 litros. Se o caminhão tiver a 75 quilômetros, quantos litros ele vai consumir? Concorda comigo que se eu diminuir a distância, a quantidade de combustível também cai? Porque, ó, se eu percorri 90 quilômetros e gastei 60 litros de gasolina, você concorda comigo que se eu percorrer 75 quilômetros eu vou gastar menos combustível? Então, eu estou diante de grandezas proporcionais. Se aqui diminui, eu saí de 90 para 75, aqui também vai ter que ser menor que 60. A multiplicação, então, ela vai ser cruzada, porque eu estou diante de grandezas proporcionais. 90 vezes x é 90x. 75 vezes 60 é 4.500.
O 90 está multiplicando, ele vai passar dividindo dos dois lados. Então, 90 dividido por 90 e 4.500 dividido por 90. 90 dividido por 90 é 1. Que no caso é o nosso x. X igual. 4.500 dividido por 90, posso cortar um zero aqui e cortar aqui para simplificar. Para simplificar, vai ficar 450 dividido por 9, que é igual a 50 litros. Fechou o pacote, certo? Então, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Não é não. Aquela velha máxima, né? O apressado come cru. E por que não, Jefferson? Por conta do seguinte. Olha o que nos diz aqui. Que este caminhão irá transportar uma carga de 10.300. Jefferson, qual que é o erro? Onde que está o erro aí? Tá aqui, ó, logo no começo. Ao transportar uma carga que excede 300 quilos esse limite, o consumo de combustível vai ser 2% maior. 2% maior. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu consumo de combustível, que é de 50, e multiplicar por 2%, para eu saber quanto é o meu gasto. 50 vezes 2%, eu transformo o 2% em número decimal. Vai ficar 0,02. 50 vezes 0,02 é igual a 1. Significa que eu vou somar 1 a 50. Então, o resultado é 51 litros gastos por esse caminhão. Fechou? Vamos agora lá para a nossa próxima questão. Enem 2023. PPL. Mariana não tem computador em casa e precisa fazer uma pesquisa na internet para um trabalho de escola. Então, foi em uma lan house perto da sua casa que tinha essa seguinte placa. 12 centavos por minuto, R$2 a taxa de utilização. Assim, quantos reais Mariana pagaria para ficar 1h30 usando a internet desta lan house? Então vamos lá. Nós sabemos que por minuto, então, um minuto, o preço é de 12 centavos. Ok. A Mariana ficou 1h30. 1h30 são quantos minutos? São 90 minutos. 60 minutos é 1 hora, mais 30, 90 minutos. Concorda comigo que se a Mariana ficar mais tempo, o preço vai aumentar? Então eu estou diante de grandezas proporcionais. Então a multiplicação será cruzada. 1 vezes x é x. X igual a 90 vezes 0,12. E vai dar 10,80. Fechou? Tem 10,80 aqui? Não tem. Ué, Jefferson, está errado? Não. Porque este valor de 10,80 é referente aos minutos que ela ficou. Só que tem R$2 de taxa de utilização. Então eu vou acrescer aqui R$2, que vai dar R$12,80. Alternativa E. Questão 2018, PPL. Essa aqui, ó, fala sobre café. Então, uma questãozinha aí dedicada ao expresso matemático. Se você está aqui até agora, deixa aí nos comentários a palavra café, só para eu saber que você chegou até aqui. E não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever e ativa o sininho para receber os próximos vídeos aqui no Expresso Matemática. Vamos comigo nessa aqui. Um torrefador comprou uma saca de 60 kg de café especial cru, ou seja, ainda ele não foi torrado. E ele pagou por essa saca R$400.
Devido à perda de umidade durante o processo de torrefação, foram perdidos 10 kg de café por saca. O torrefador irá vender o café torrado em embalagens de 1 kg e tem o seguinte objetivo: ele quer um lucro de 200%. Em relação ao valor pago por unidade vendida. Qual o preço de venda por unidade este torrefador deverá estabelecer para atingir o seu objetivo? Então vamos lá. Com qual número que nós fazemos a conta aqui, Jefferson? Nós vamos fazer a conta com 50 quilos. Por que 50 quilos? Porque a questão diz para nós que ele comprou 60 quilos, mas durante o processo de torrefação ele perdeu 10. Ou seja, esses 10 quilos eles sumiram, foram de arrasta. Não tem como aproveitar. Então eu só vou trabalhar com 50 quilos. Ok? Então, nesses 50 quilos foram pagos R$400. A questão diz para nós que este torrefador ele vai vender embalagens de 1 kg e ele quer obter 200% de lucro. Então, eu preciso fazer a seguinte conta. Eu preciso apresentar aqui qual é o valor por quilo que ele pagou. Então, basta eu dividir R$400 por 50 quilos e eu vou ter o valor de R$8 por quilo. Este foi o valor que ele pagou. R$8 por quilo. Agora basta nós fazermos o seguinte, uma regra de 3 para saber qual tem que ser o valor de venda para que ele tenha este lucro aqui de 200%. Então, R$8 equivale aqui para a gente a 100, porque foi o valor que ele pagou. E agora a gente quer saber por quantos que ele tem que vender para ter 200% de lucro. Concorda comigo que se 8 vale 100, para eu chegar em 200 eu vou ter que subir esse 8. Então se aqui sobe, aqui também tem que subir. Ou seja, eu estou diante de grandezas proporcionais. Por isso a nossa multiplicação é cruzada. 8 vezes 200 é 1.600. E x vezes 100 é 100x. Então vai ficar 100x igual a 1.600. O 100 está multiplicando, ele vai passar dividindo dos dois lados para manter a igualdade. 100x dividido por 100 é igual a x. 1.600 dividido por 100, vamos simplificar isso aqui, né? Ó, corto aqui, corto aqui, corto um zero aqui, corto um zero aqui. Ficou 16 dividido por 1 é igual a 16. Alternativa D. Lembra que eu falei agora há pouco? O apressado come cru. Jefferson, mas a resposta da questão não é 16? Não, a resposta da questão não é 16. Perceba o seguinte, o resultado foi 16. Ou seja, ele tem que vender R$16 mais caro para ter 200% de lucro. Ou seja, se ele vender, raciocina comigo aqui, ó, ele pagou R$8, tá? Se ele vende a 8, quantos de lucro ele está tendo? 0. Porque ele comprou a 8 e está vendendo a 8, ele vai ter 0. Se ele vender a 16, que é o dobro do preço, ele vai estar tendo quanto de lucro? Ele vai estar tendo 100%. Ah, por quê? Porque ele pagou 8 e está vendendo a 16. Então, se ele vende a 8, o lucro dele é 0. Se ele vende a 16, o lucro é de 100%. Se ele somar 8 nesses 16, vai para onde? Vai para R$24. Então, nós estamos falando de 200%. Ou seja, ele tem que vender R$16 mais caro do que o valor que ele pagou. Então, o resultado é 24. Tá certo? Então, R$16 que nós chegamos aqui é o valor que ele tem que ter de lucro. Para ele ter R$16 de lucro,
ele precisa vender a 24. Porque 24 menos 8, que foi o que ele pagou, é igual a R$16 de lucro. Por isso que o nosso valor de venda tem que ser de R$24. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula de regra de 3 simples. Se gostou, deixe no comentário aqui, ative o sininho, curta, compartilhe, se inscreva no canal e fique de olho, porque que logo nós postaremos aqui mais vídeos no Expresso Matemática, sua dose semanal de cafeína e matemática. Até mais!